começaria por, enfim, nos situarmos nesta procissão que estamos agora a fazer, com o peso da austeridade, mas esta austeridade também dá a pensar e também gera oportunidades. Mas é daqui que partimos, de um momento extremamente difícil. Vivemos hoje momentos difíceis. E ainda bem que estes jovens trazem respostas, porque de facto nós estamos hoje em Portugal a assistir à falência dos nossos modelos clássicos de desenvolvimento. E o que estes jovens mostraram aqui foi que a cultura de risco e de criatividade é a resposta para esta falácia, para estes buracos no barco, para estes buracos que nos afundam e que seguramente nos colocam desafios difíceis, mas que nós estamos à altura de responder. Repensar, e como disse o João Pedro, a nossa identidade, fazer coisas a partir da identidade. É um momento fundamental para repensarmos a nossa identidade. Não é só uma boa notícia para os bacalhaus, com Portugal a afundar-se, mas é uma boa notícia para mudarmos muitas das nossas perspectivas. Não para o empobrecimento, mas sim para a criatividade e para uma cultura diferente. Eu estou inteiramente de acordo também com o que já foi dito hoje aqui, de que, de facto, a cultura organizacional é o passo decisivo que temos que realizar. Nós estamos, Portugal é um país pequenino, população ativa de 5 milhões e meio, temos hoje mais de 1,5 milhão de desempregados, temos taxas elevadíssimas de emprego jovem e temos que, os jovens têm que olhar para esta realidade e, de facto, aceitar também novos desafios. Efetivamente, a fábrica do empresário é também uma boa notícia neste contexto difícil. É um fardo insuportável continuarmos o pesadelo deste caminho, é um desafio também de morte, é um desafio que nos vai, com certeza, projetar. A oportunidade, mudar de rumo, que estamos a fazer e que vimos nos dois jovens e que é o grande tema também deste projeto. Aliás, a palavra oportunidade é uma palavra muito bonita, vem da época das descobertas portuguesas. Oportunidade significa seguir em direção ao porto, ao bom porto, ao porto seguro, que era assim que os marinheiros tinham na cabeça quando vinham nas viagens de regresso. E a austeridade não pode ser um fim em si mesmo, claro que não. O regresso aos mercados não pode ser um fim em si mesmo. O que é o fim em si mesmo é Portugal continuar este desafio de 8 séculos e recriar, refazer, refortalecer-se também com Portugal, encarando o seu desafio de futuro. Não estamos bem, claro que não estamos, não vale a pena metermos a cabeça na areia, mas o que é que nós podemos fazer? Estes jovens já nos mostraram hoje aqui alguma coisa que podemos fazer, para ver se o tiramos lá desta situação difícil. Também, ser empresário era uma discussão interessante, discutirmos o papel e o estatuto dos empresários. Claro, já não é o tempo de apenas de puxar o leitinho da vaca, mas também não é o criar a organização que depois nos enforca. Não, senhora, tem que ser um empresário, é um agente de desenvolvimento. Isto é que é fundamental. Não é só uma cultura de risco e de criatividade para seu próprio benefício pessoal, é um agente de desenvolvimento importante dentro daquilo que são hoje as concepções modernas. Os empresários são um pouco também vistos como heróis, são os novos heróis. E nós temos que despertar para esta nova forma de heroísmo, para esta nova forma de estar, portanto, no mundo. Jovens empresários, jovens trabalhadores, habilitações em excesso, imigração, fala-se tudo disso neste contexto. Sofre-se também do excesso das habilitações, não é verdade? Não é verdade. Os estudos continuam a mostrar que as habilitações são decisivas do ponto de vista da cultura, do risco, do ponto de vista da criatividade. E os que têm mais habilitações são os que estão mais bem preparados para determinadas soluções. Portanto, temos que continuar a trabalhar e a fábrica do empresário também é uma escola. E seja bem-vinda também por esse lado da escola. Agora, o essencial da minha mensagem hoje era esta. Nós vivemos tempos difíceis. Tempos loucos de crise que pedem ideias loucas. E já vimos aqui algumas, temos que ir mais longe. Estas ideias loucas são ideias que não podem não parecer tão loucas como aquilo que eu estou a suscitar e que são fundamentais para um país como o nosso. O que vimos aqui no caso das intervenções anteriores foi esta ideia muito simples. Precisamos de aprender a vender
cada vez mais intelecto e menos materiais. Como é que vamos vender cada vez mais inteligência? O João Pedro mostrou-nos isso com muita clareza. Ele até foi buscar lá a identidade dos avós. Vender cada vez mais intelecto. É isso que nós estamos para vender. Os portugueses são inteligentes. Têm muitos neurónios. Podem vender alguns que ainda não ficam mais pobres que os alemães nesse campo. Portanto, temos que vender mais intelecto e é esse que é o caminho. Vender mais inteligência. E por isso revalorizar a imaginação. E eu acho que esta é a essência hoje de um projeto como este da Fábrica do Empresário. E acho que é a essência hoje daquilo que é o lugar que se pede aos jovens, o papel que se pede hoje aos jovens, contra uma classe de empresários de baixas habilitações, muito cristalizada, muito fechada, muito enclausurada em normas e formas mais ou menos mecânicas de trabalhar, que se pede hoje é que solta a imaginação. Essa coisa que a maior parte de nós nunca chega a usar, nem sequer uma porcentagem mínima. Se nós não soltarmos a imaginação, se não valorizarmos, então não temos futuro. Ora, as intervenções anteriores mostraram-nos, já que esta imaginação é colorida, é viva, tem várias saídas. As redes são dispositivos, como a Fábrica do Empresário, como outras redes, são forças da sustentabilidade dessa imaginação. E este é realmente o caminho e é o grande investimento que temos de fazer aqui. Acreditar que nestas redes elas são alavancas poderosas de construção do futuro. Apenas os paranoicos sobrevivem. Paranoico é aquele que pode viver com menos informação. Há muita gente que não precisa de informação completa para tomar decisões. Apenas os paranoicos sobrevivem. Apenas aqueles que necessitam de pouca informação e são capazes de criar, a partir precisamente do intelecto e dessa ousadia, dessa coragem de usar o teu próprio entendimento, que eram as provas sábias de um filósofo também muito conhecido chamado Kant. E é nesse sentido que o empreendedorismo é uma forma crítica de olhar e transformar o mundo. Eu não acho que o empreendedorismo sejam só empresários. Empreendedores são todos os que tomam iniciativa, que divergem, são capazes precisamente de olhar para as coisas e de ver nelas aquilo que nelas tendo contido é, no entanto, uma diferença em relação àquilo que se vê. Pois esse olhar para a diferença é o que se pede hoje, cada vez mais, aos nossos jovens. E quando eles vão para as empresas, eles são portadores dessa diferença, dessa capacidade de recriar o mundo. Infelizmente, em Portugal, e há muita gente, não vamos agora aqui fazer o jogo das culpas, como se dizia há bocado, mas infelizmente em Portugal não se aproveita esta ligação dos mais velhos com os mais novos. Ao contrário de alguns países, em que cada vez que sai um mais velho de uma empresa, é metido um mais novo, e há ali um período de relação que é fundamental do ponto de vista da criatividade e do risco, que se assume quando se mete um mais jovem, pois em Portugal sai um mais velho e continua um mais velho. É um pouco mais velho, lá continua. E isso, muitas vezes, faz com que a cultura empresarial não mude significativamente. Eu também estou de acordo, como dizia há pouco o meu anterior, o João Pedro, que se produz coisas boas, mas não vale a pena fecharmos os olhos. Nós temos problemas graves também, a diversos níveis e também imensos. Desconstruir, resistir, reconstruir, mudar os paradigmas, também sermos capazes de assumir, reinventar-se em busca da ingenuidade. Em busca, eu fiquei impressionado, os trabalhos que foram apresentados anteriormente, vê-se essa busca de qualquer coisa mais ingênua, mais próximo das coisas, mais natural. As grandes mudanças não quer dizer que sejam coisas complexas. É a simplicidade. É na simplicidade que está o princípio fundamental das coisas. E nós procuramos, em primeiro lugar, essa simplicidade. O poder transformar, o poder recriar. A falta de poder é um estado de alma. E uma alma que não assume este poder é uma alma pobre. Portanto, a alma, o ânimo, o espírito, a espiritualidade é um poder de transformar o mundo. Sair das zonas de conforto onde estamos instalados para zonas mais ambíguas, mais conhecidas, mais difíceis, libertar a mente de alguns cadeados. Muitas vezes são detalhes, normas, princípios, coisas de supostamente de bom senso,
Nós temos que, nesta fase difícil que estamos a atravessar, precisamos de ideias mais loucas, apesar de já termos alguns loucos por espalhados, mas talvez não sejam suficientes para aquilo que se pretende. E agora temos uma nova geração que chega ao palco do social, que vem da escola, que estiveram, que era uma paisagem da escola. Isto é um quadro é uma estampa de um quadro de Rousseau, que é um pintor. Vejam, esta é a criança da escola contemporânea, que ocupa todo o espaço, forte como uma árvore, vigorosa, cheia de energias. E ele está aqui, está a chegar ao mundo do trabalho, está a chegar ao mundo social. Esta criança educada nos últimos 30 anos. São estes jovens, estes homens, estas mulheres que estão hoje uma parte significativa no desemprego. Pois é hora de lhe darmos também essas oportunidades. Então eu diria, na continuação daquilo que já foi hoje aqui dito, que não precisamos de muitas palavras. Pensar, 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 inovar, inovar, inovar. E isto é o fundamental. Eu quero ver, olham para aquela imagem que vem uma velhota, mas se mudarem um pouco vem uma jovem, porque o mundo é feito, a gente olha para o mundo e pensa que o mundo quer só uma coisa, o mundo tem tudo, é uma multiplicidade, nós podemos olhar o designer, o poeta, o escritor, o pintor olha para as coisas e eu quero ver e ver, eu quero ver e vejo. Ora, nós temos que querer ver e onde quero ver o sol faz a diferença. Pode ser um centro do sistema, pode ser também um ponto de uma galáxia. Novos, velhos negócios, que pode ser, eu não sou designer, mas achei interessante, pode ser cabeleireiros para cães, pode ser também o espírito da Renova, portanto, pode ser mudanças insólitas, como estas que aqui a fábrica do empresário protagoniza, outras que nem sequer nós ainda imaginamos. É porque isto pensar que chegamos ao século XXI e que sabemos tudo, está tudo descoberto, é uma perfeita idiotice. Nós não sabemos nada está descoberto. Teríamos que examinar também o que é a verdade, e há muitas coisas erradas que dizem sobre o que é a verdade, pois ainda talvez os grandes desafios, as grandes novidades, as grandes mudanças estejam para ocorrer. Nós não sabemos quase nada. Somos uma gotinha ainda hoje de conhecimento no mundo das possibilidades. Produtos bizarros, estranhos, venham eles, se façam cá, que sejam surpreendentes, que façam a diferença. Prédios que parece que estão a cair, mas não caem, são antes a maravilha do nosso olhar, porque dançam à nossa frente. O estético, como hoje foi aqui falado, no caso da arte, o espanto, que nos entusiasma, que nos cria por dentro uma força, uma animação, que nos transfigura o mundo, nos dá uma relação nova com o mundo. Quando falo de estético, estou a falar da arte. Como se chega a ser uma pessoa empreendedora? Como se chega a ser um Zé Mourinho destas coisas? É a pergunta que me apetecia perguntar hoje aos nossos oradores que me antecederam. Por aquilo que também disse o João Pedro, pela mágica do corpo próprio, por essa forma diferente de olhar o corpo, pois então os portugueses têm esse dom, esse talento desse olhar. E aqui intervir-me a não concordar com a intervenção anterior, porque eu penso que tudo se pode ver e tudo se vê. A delicadeza e a graciosidade das formas, essas formas estão no nosso espírito, o fascínio do novo, o fascínio da mudança. Tudo é possível, tudo está em aberto. Esvazie-se ou expanda-se, mas não se fique. Não fique estático. Faça qualquer coisa, façamos qualquer coisa. É isso que é importante. E os jovens empreendedores, pois não esquecer que nós, na nossa história, temos exemplos formidáveis de jovens empreendedores. Os descobridores eram jovens empreendedores. É uma coisa que às vezes nos parece, então seriam já uns velhotes, uns barbudos. Há bocado eu contava a história do 25 de Abril, que eu também fiz parte daquele esquadrão de Salgueiro Maia. O Salgueiro Maia tinha 29 anos e eu tinha 21. E todo o esquadrão tinha entre 21 e 29 anos. Eram mais novos que os meus filhos. E, no entanto, nós fomos para Lisboa naquela madrugada e fomos com um objetivo muito claro, que era realmente fazer uma mudança profunda. Os jovens empreendedores, como
dos tempos das nossas descobertas, sucesso individual, esforço próprio, autonomia, iniciativa, criatividade. Encontramos tudo isso nesses jovens empreendedores dessa época. A verdade é que a Escola de Sais tenha existido, é uma verdade ou um mito, não me interessa muito. Agora é que, atrás desse mito ou dessa verdade, está a oficina do ócio laboroso. Aliás, escola quer dizer ócio em grego. Escola quer dizer ócio. Mas é um ócio laborioso. É um ócio de trabalho, de disciplina, de crença. Há duas palavras que têm a ver com trabalho. Trabalho, tripal, é um instrumento de tortura. E labor, labor significa criatividade. Labor é no sentido de fazer coisas como se faz na arte. Nós estamos um pouco, por vezes, afetados pelo tripálio, que é o trabalho de tortura, mas o trabalho que eu faço ao fim de semana, de jardinagem, de andar a cavar, a semear batatas, para mim isso é como se fosse uma obra de arte. Nunca me cansa. Não faço todos os dias, com certeza se fizesse, não teria a mesma relação com a coisa. Mas a oficina do ócio laborioso dos descobrimentos, a oficina do trabalho, da disciplina, da crença, a oficina de gente de várias culturas, como hoje acontece na Europa, como hoje acontece em Portugal, de ingleses, de genoveses, de italianos, de árabes, de judeus. Esse foi a grande originalidade dos portugueses, na época de 500, juntarem à volta da mesma mesa gente oriunda de uma diversidade de culturas. Uma cultura de tolerância, criatividade, de risco e, sobretudo, de capacidade de força para as novas gerações. Essa gente que ia nos barcos eram novas gerações. Ora, era uma geração capaz de olhar os monstros, e o que nós precisamos hoje é uma geração capaz de olhar os monstros. Alguns monstros que andam por aí já não se podem matar, mas aprendamos a lidar com eles. Monstros que são o desânimo, a desesperança, a tristeza, a amargura e também, muitas outras dificuldades. Enfrentar o risco, uma cultura de risco, rasgar rotas no desconhecido, é o que precisamos hoje destes jovens. Reinventar o tecnológicos, fazer novas reinvenções, como fez o João Pedro, que foi buscar aquelas coisas do avô e que agora está a reinventar em cima delas outras utilidades. É isso que precisamos. Abertura à experiência, espírito crítico, sonho, utopia, o reino do Preste João, que se lembra, os cuidadores que iam lá desbravar o coração da África para encontrar um reino cristão, um sonho de encontrar em qualquer maravilha. Nós também temos que reencontrar hoje o sonho de um país menos pobre, de um país mais solidário, de um país mais justo. Isso pode ser um bom Preste João para este século XXI. Por isso, a ideia de uma viagem, de descobrir, de rotas, a ideia também de fortuna e não só de azar, a ideia de que quando se faz uma viagem, quando se pensa numa viagem, como em qualquer viagem, nós nos preparamos também para o imprevisto, para o desconhecido, para a tomada de outro tipo de decisões. E também, como nos descobrimentos, a escola, porque havia uma escola empreendedora que era a oportunidade de jovens. Agora, como os jovens nos mostraram aqui hoje, que a mais pequena gota, a mais pequena iniciativa pode criar um impacto. Uma gota, o João Pedro é uma gota, aquilo é uma gota, cada iniciativa destas na fábrica do empresário cria impacto. E que impacto muda a nossa imagem. Que impacto nos dá uma imagem mais poderosa. Talvez às vezes sejamos um gatinho e possa ter também uma imagem, outras vezes, parecida com um leão. Embora o leão também é fraco. Mas, enfim, coragem é mais forte que o medo, como dizia uma canção dos Beatles nos anos 70. A coragem é mais forte que o medo. É isso que nós precisamos. E a lição que eu levo hoje aqui, sobretudo, destas duas intervenções dos nossos jovens, é que a coragem é mais forte que o medo. E por isso, eu concluiria aqui dizendo quanto àqueles que veem sempre, num esforço enorme que se faz, uma pedra que rola novamente, que nos esmaga nesse rolar, eu prefiro ver uma escada suspensa no horizonte, que também nos conduz da terra ao céu, numa viagem extraordinária, porque nós somos os seres humanos, tão especiais como isso,
nós contentamos com a Terra, fazemos umas viagens entre a Terra e o céu. Que cada um seja capaz de se olhar a si próprio como uma obra de arte e de se imaginar, de experimentar também como, precisamente, uma viagem que é alimentada e persegue os seus próprios sonhos. Muito obrigado. Thank you.